Então, qual é a primeira lição de um curso de escrita criativa? No meu curso, a primeira lição, acho que o mais fundamental, é a questão da inspiração. Muita gente diz que a inspiração não se ensina. Alguns professores de escrita criativa não gostam nem de falar da inspiração. Sabe a questão do poeta que tem a musa inspiradora? Então, tem gente que não acredita nisso. Bom, mas aqui vai uma pergunta. Como viver uma vida sem inspiração? Como viver sem o desejo de criar, de desenvolver, de divulgar, de promover, de fazer, de realizar? Como que você vai viver dessa maneira? Sem dúvida nenhuma, a inspiração ela é muito importante na vida de qualquer criador, de qualquer artista, de qualquer criador. Eu lembro de um professor que se aposentou, um professor de uma universidade pública. Ao se aposentar, acabou a inspiração para ele. Deu um bloqueio criativo, ele não conseguia mais escrever. Achei assim um pouco triste isso. Ele confessou para mim, olha, eu não sei o que escrever, me aposentei, acabou tudo. Então a inspiração, ela é muito importante. Aqui eu vou falar, neste vídeo, um pouco sobre o Ray Bradbury. Ele escreveu esse livro aqui, Zen na Arte da Escrita. Ele foi um grande escritor, tá? um roteirista norte-americano, tá? Um dos mais celebrados escritores do século 20 e 21. Escreveu uma variada gama, tá? De gêneros como ficção científica, horror e fantasia. Ele é conhecido principalmente pelo seu livro Fahrenheit 451 e a sua coletânea de ficção científica, Crônicas Marcianas, tá? Entre outros. Um grande escritor, um grande roteirista. E neste livro, Zen na Arte da Escrita, a questão da inspiração é muito valorizada. Aqui o escritor ele precisa se inspirar, ele precisa estar assim, encantado com a vida, num estado de encantamento. Ele tem que colocar no papel as suas emoções mais profundas, o seu amor, até a sua raiva, o ódio. Afinal de contas, o artista ele vai trabalhar não com a razão. Quem trabalha com a razão é mais o filósofo, o cientista. O artista ele vai trabalhar com as emoções, né? Então ele tem que emocionar o seu público. E o escritor ele não pode ficar pensando muito na fama, no dinheiro, enquanto escreve. Ele precisa escrever, ele tem que se inspirar para escrever. Então tem algumas frases aqui que eu peguei do livro, tá? Eu também fiz alguns vídeos sobre, né? Quem sabe eu deixarei aqui no curso, ainda não sei, tá? Alguns vídeos são um pouco antigos, falando sobre este livro. Então, tá aqui algumas frases que eu anotei, que eu tirei do livro aqui, Zen na Arte da Escrita. Num determinado capítulo, ele fala assim: somente isto, se estiver escrevendo sem entusiasmo, sem animação, sem amor, sem diversão, você será apenas meio escritor. Numa outra passagem ele pergunta: quanto tempo faz desde que você escreveu uma história na qual seu verdadeiro amor ou ódio foi para o papel? Depois ele aconselha: leia poesia todos os dias. A poesia é boa porque exercita os músculos que usamos com frequência. A poesia expande os sentidos e os mantém afiados. Mantém a pessoa consciente de seu nariz, olhos, orelhas, línguas e mão. Depois ele diz também: e decidi, bastante tarde na vida, que nunca desistiria de meu primeiro sonho. Ou seja, ele nunca desistiria de ser escritor, tá? E por fim aqui uma frase sobre a questão de escrever por dinheiro, né? Por fama. Se pudéssemos lembrar, fama e dinheiro são presentes que nos são entregues somente depois de termos entregado ao mundo o nosso melhor, nossas verdades solitárias, individuais. Tá certo, tem gente que vai contestar
essa questão aí de fama e dinheiro. Mas para ele, a fama e dinheiro, elas são presentes, entregues depois de você dar o seu melhor. Então primeiro escreva, desenvolva. Em primeiro lugar, escreva, depois divulgue. Para se inspirar, eu dou as seguintes dicas. É assim que eu me inspiro, tá? Fazendo cursos de escrita criativa. Eu estava um bom tempo sem escrever. Voltei a escrever, voltei a pensar mais em literatura depois de um curso que eu fiz de escrita criativa. Participar de aulas de literatura. Isso é fantástico. Ler livros, então leia livros. Se disponha a escrever, né? Então vá e escreva. Assista a bons filmes, filmes inspiradores. Lembre-se que é melhor pôr no papel tudo o que você quer ou quis escrever do que nunca fazer, tá? Uma hora lá na frente você pode se arrepender disso. Parece que não, mas o mundo quer ler o que você tem a dizer, tá? Todo mundo quer. Uma hora você vai conseguir. Leia poesia, ouça boas músicas, vá ao teatro, ande de ônibus coletivo. Para mim isso aqui é fantástico. Tá sem inspiração? Pega um ônibus coletivo. Lá é o movimento, as suas observações, o que você observa, vai criando também. Vai surgindo ideias. Ande a pé na rua, né, ou no centro da cidade. Tem 2 escritores que eu gosto muito, e eles gostam de andar. Se eu não me engano, também o Machado de Assis era um escritor que gostava de andar pelas ruas do Rio de Janeiro. Machado de Assis, o Rubem Fonseca. Rubem Fonseca era uma espécie de andarilho, sempre andava. O Dal Trevisan também, pelas ruas de Curitiba, tá? Então você precisa andar bastante. Vá em parques, frequente uma academia de ginástica, né? Uma academia de musculação. O Rubem Fonseca também gostava muito disso aí. E não se importe muito, tá? Se um dia vão ler ou não o que você escreve. Apenas escreva, né? E no momento certo, divulgue também. Mas não coloque isso como primeiro escreva, se concentra nisso. Depois que estiver pronto, que estiver bom, né? Aí divulgue, vá atrás, corra atrás para a venda do seu livro. Com tudo isso, você não apenas terá vontade e o desejo de escrever, como terá ideias. Inspirou-se, tem ideias. Mas lembre-se, uma depende da outra. Não adianta nada ter vontade de escrever. Eu tenho vontade de escrever, mas não tenho ideia, né? Bem como ter ideias e não ter vontade de escrever, né? Então você precisa se inspirar, inspire-se e terá as duas. Terá as ideias e terá a vontade de escrever. Naqueles conselhos que eu dei para você, né, andar de ônibus coletivo e frequentar uma academia, se movimentar, é para você ter ideia, para você se inspirar. E aí você vai para o papel com todo aquele desejo, com toda aquela vontade de escrever.